Todo mundo sabe que Zeus é o rei dos deuses, o pai, o justo, o protetor da ordem e da lei, a figura que os gregos olhavam para o céu com respeito e às vezes com amor. Mas há uma pergunta que os sacerdotes de Delfos faziam apenas em sussurro, dentro dos templos, longe de qualquer ouvido comum. Uma pergunta que aparece nos fragmentos mais antigos, nos textos que não foram copiados pelos romanos, nos que quase se perderam completamente. A pergunta era esta: se Zeus é o deus da justiça, quem o controla a ele? Essa é a história de um sacerdote chamado Cadmo, e do dia em que ele encontrou a resposta. Cadmo servia no templo de Zeus há 40 anos. Era um homem pequeno, calmo, de cabelos brancos e mãos que tremiam levemente pelo peso da idade, mas que ainda conseguiam manter o fogo sagrado aceso sem deixar cair uma única centelha. Era o tipo de homem que os outros sacerdotes respeitavam sem conseguir explicar exatamente por quê. Talvez porque ele nunca parecesse com medo, ou talvez porque os animais do templo, os touros sagrados, as pombas, os cães, nunca se agitassem quando ele estava perto, até aquela noite. Foi em pleno verão, com o céu limpo e estrelado, e o calor da pedra ainda irradiando pelo chão do templo, mesmo depois da meia-noite. Cadmo estava sozinho, como sempre estava quando realizava a vigília das horas pequenas, quando o fogo no altar fez algo que ele nunca tinha visto em 4 décadas de serviço. Apagou. Não diminuiu. Não vacilou. Apagou de uma vez, como se uma mão invisível tivesse coberto a chama com a palma. E no escuro que ficou, Cadmo ouviu uma respiração que não era a dele. Não era o vento. Cadmo sabia diferenciar. Era uma respiração com peso, com ritmo, com uma profundidade que parecia vir de dentro das paredes de pedra, como se o próprio templo estivesse vivo e exausto. Cadmo ficou parado, com o isqueiro na mão, sem acender, ouvindo. E foi então que a voz chegou. Não era trovão. Não era aquela voz poderosa que os mitos descrevem. Era baixa, quase cansada, como alguém que fala depois de muito tempo sem dormir. Acende o fogo, Cadmo. Cadmo acendeu, e quando a chama voltou, viu que não estava sozinho. Sentado nos degraus do altar, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça levemente inclinada, havia uma figura que Cadmo não conseguiu descrever depois com precisão. Não porque fosse indescritível, mas porque cada vez que tentava lembrar os detalhes, eles mudavam levemente, como se a memória não conseguisse segurar a imagem direito. O que ele lembrava com certeza era o peso da presença, como o ar ficou mais denso, como a chama do altar não tremeu, mas encolheu, como se também tivesse reconhecido algo e preferisse ocupar menos espaço. Você tem uma pergunta, a figura disse. Não como uma pergunta, como uma constatação. Cadmo tinha há 40 anos. Nunca tinha ousado formulá-la em voz alta, nem dentro do templo, nem sozinho. Mas naquela noite, com o fogo pequeno e a presença enorme à sua frente, as palavras saíram antes que ele pudesse decidir se queria dizê-las. Quem governa o Senhor dos Deuses? A figura ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais para uma simples resposta. Depois disse: ninguém. Essa é a parte que você ainda não entendeu. E então contou. Antes de Zeus, havia Cronos. Cronos engolia os filhos porque tinha medo de ser derrubado por eles, como ele mesmo tinha derrubado o próprio pai. Era um ciclo antigo, sujo, alimentado pelo medo. Zeus quebrou o ciclo, mas não da forma que os mitos contam. Ele não simplesmente derrotou Cronos. Ele absorveu a lição de Cronos e passou o resto da eternidade fazendo a mesma coisa, mas de forma mais sofisticada. Cadmo perguntou o que isso queria dizer. A figura disse: Zeus não engoliu apenas Metis, engoliu tudo que representava uma ameaça ao seu domínio. Engoliu possibilidades, engoliu futuros, engoliu versões do mundo que teriam existido se ele não tivesse interferido. Pausou. E tudo isso ainda está vivo dentro dele. Metis ainda pensa lá dentro. As possibilidades ainda querem acontecer. Os futuros engolidos ainda tentam emergir. Cadmo ficou quieto, processando. Depois perguntou a pergunta que realmente queria fazer desde o começo. Então, o que o impede de destruir tudo? A figura olhou para o fogo por um momento antes de responder.
O peso do que carrega. Um homem cheio demais não consegue se mover rápido. Um Deus cheio demais não consegue agir sem antes consultar tudo o que tem dentro de si. Cada decisão que Zeus toma em debate com cada coisa que engoliu, com cada mente que absorveu, com cada futuro que suprimiu. Fez uma pausa. Às vezes ele perde esses debates. Cadmo perguntou o que acontecia quando ele perdia. Inundações. A figura disse simplesmente: guerras que ninguém entende por que começaram. Pragas. Momentos em que o mundo parece estar se desintegrando sem razão. Não são punições, são vazamentos. São as coisas que ele engoliu tentando sair. Cadmo sentou no chão, porque as pernas não aguentaram mais ficar de pé com o peso do que estava ouvindo. Ficou olhando para o fogo pequeno no altar e tentou reorganizar 40 anos de fé dentro de uma nova forma que não cabia em lugar nenhum. E os rituais? Ele perguntou finalmente. Os sacrifícios, as orações, o que são? A figura levou um momento para responder. E quando respondeu, foi com uma voz que tinha alguma coisa que Cadmo, depois, descreveria não como crueldade, mas como honestidade de uma coisa que existe há tempo demais para ainda ter capacidade de poupar sentimentos de ninguém. São o que mantém o debate vivo lá dentro. Cada oração é uma voz nova. Cada sacrifício é um argumento. Vocês não estão pedindo favores a um rei. Estão votando no conselho que existe dentro do ventre de um Deus. E enquanto as vozes de fora chegarem em número suficiente, as vozes de dentro que querem destruir ficam em minoria. Cadmo ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou o que aconteceria se as orações parassem. A figura não respondeu, mas o fogo no altar encolheu mais um pouco. E Cadmo entendeu, com um frio que não era do ar da noite, que essa não era uma pergunta hipotética. Era um aviso. As cidades estavam ficando maiores, mais ricas, mais ocupadas. Os templos estavam ficando mais vazios nas horas pequenas. Os sacerdotes jovens ficavam sonolentos durante as vigílias. As oferendas chegavam com menos frequência, menores, como obrigação e não como fé. Dentro do ventre de Zeus, o debate estava ficando mais silencioso. E as coisas engolidas estavam ficando mais barulhentas. Cadmo passou os últimos anos de sua vida fazendo uma coisa que os outros sacerdotes achavam excêntrica. Acordava antes do sol, acendia o fogo e ficava em silêncio na frente do altar, não rezando exatamente, não pedindo nada, só presente, só acordado, como alguém que sabe que sua única função é fazer barulho suficiente para cobrir outro barulho que ninguém mais consegue ouvir. Morreu aos 83 anos, sozinho no templo durante uma noite de verão. O fogo sagrado ficou aceso. Quando os outros sacerdotes chegaram de manhã e o encontraram, disseram que seu rosto tinha uma expressão que não sabiam nomear. Não era paz, exatamente. Era mais como alívio, como alguém que segurou uma coisa pesada por muito tempo e finalmente pôde pousar. Naquela mesma noite, em cidades espalhadas por todo o Mediterrâneo, houve relatos de um trovão baixo e longo que veio de um céu completamente limpo e durou tempo demais para ser natural. Ninguém morreu. Nenhuma estrutura foi danificada. O trovão simplesmente rolou de um horizonte ao outro, como algo enorme virando de lado no sono, e depois silenciou. Os sacerdotes mais velhos disseram que era Zeus chorando um servidor fiel. Os sacerdotes mais jovens concordaram porque era a explicação mais simples. Nenhum deles ficou acordado até as horas pequenas para acender o fogo naquela noite.